Coloque o próximo à palestra. Precisamos de um novo profeta. Aí está. Muito bem. Vocês viram que o PowerPoint veio por último, né? Às vezes é bom a gente estudar sem o PowerPoint, né? Muito bom. Até aqui tudo bem, amigos? Tudo em ordem? Então vamos lá. Então apertem os cintos, porque a gente vai para a última palestra nesse momento. Essa pergunta tem intrigado muitas pessoas. Pastor Estêncio, será que nós de fato precisamos de um novo profeta para o século 21? Muita gente, inclusive bons teólogos, estão advogando a causa de que sim, nós precisamos de um novo profeta. Essa é uma questão a ser considerada. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Aqui, pronto. Então, seria Ellen White a última voz profética que Deus teria concedido ao mundo, à igreja remanescente? Ou será que Deus poderá chamar um novo profeta para o tempo do fim? Se alguém advoga a ideia que ela não será a última profetisa e que nós precisamos então de uma nova voz profética, a pergunta é: o que justificaria então uma nova voz profética? Qual o motivo que justificaria então? Aí vem então algumas coisas. Alguns dizem: precisamos de uma nova voz profética para preservar a unidade da igreja? Precisamos de uma nova voz profética para fazer com que a igreja esteja em conformidade com as decisões da liderança da igreja que são tomadas na associação geral e na assembleia da conferência geral. Porque às vezes uma decisão tomada numa assembleia, alguns obedecem e algumas partes do mundo acabam não obedecendo. E aí o que acontece? Começa a ameaçar a unidade da igreja. Então será que justificaria isso? Ou será que nós precisamos de uma nova profetisa para nos dar luz quanto à teologia da ordenação? Podemos ordenar mulheres ao ancianato? Podemos ordenar pastoras ao exercício do sagrado ofício pastoral, ministerial? Alguns perguntam. Será que nós precisamos de um novo profeta para poder nos trazer mais luz quanto à terminação da obra, novas estratégias evangelísticas, novos recursos, novos meios de evangelizar? Será que precisamos de uma nova voz profética para nos dar luz quanto à questão da secularização e o estilo de vida, que tem hoje se tornado algo muito delicado nas nossas fileiras da igreja? Os pastores que sabem disso muito bem. E por último, será que nós precisamos de uma nova voz profética para podermos interpretar a palavra de Deus, criarmos princípios corretos de interpretação da Bíblia? Bom, então, uma coisa a gente precisa lançar aqui no primeiro momento. Antes da morte de Ellen White, aliás, valendo um brinde, vai? Valendo um brinde, não vale usar o Google agora, hein? Eu quero saber o dia em que Ellen White morreu e o ano. E o dia? Você não respondeu o dia. Dia 15 de julho? Quem falou 15? É 15 mesmo? Então 15 não é 16, né? Até hoje. Mas vem aqui, eu vou te dar um presente, vem. Você merece, você é uma jovem esforçada, vai ganhar aqui um brinde. Caprichado, hein? Como é seu nome? Liriel, parabéns, muito bom. Muito bem, Liriel, então vamos lá. Dia 16 de julho de 1915, obrigado. Então, antes de ela morrer, várias pessoas se apresentavam a ela. E muitos deles se diziam: eu sou a nova voz profética da igreja. As pessoas se consideravam a nova voz profética, como se isso fosse uma coisa que dependesse do ser humano, não é? E ela, prevendo a sua morte, em várias ocasiões durante os últimos anos,
ela falava de que sua idade estava avançada e do provérbio e do possível término da sua vida no trabalho. Nesse contexto, era muito natural que pessoas a procurassem para falar sobre esse assunto. Será que Deus vai suscitar um novo profeta? Haveria necessidade de uma nova luz, não é? Então, o que eu quero colocar aqui para vocês? Muitos pretendentes se manifestaram. Alguns deles escreviam para ela. Outros vieram visitá-la pessoalmente. Alguns consultaram os líderes da igreja. Cada um estava confiante que ele foi apontado por Deus para ser substituta de Ellen White. Coisa tremenda, né? Interessante isso. Uma carta escrita pelo filho Willie White, em 1912, ele afirma assim: uma dúzia ou mais de pessoas se apresentaram de tempos em tempos, alguns alegando que havia chegado a hora de Ellen White depor o seu trabalho e que ela, essa pessoa, os adotasse como profetas. Como se Ellen White pudesse dizer: você é uma nova profetisa. Ora, não tem lógica isso, né? Porque quem chama a pessoa para ser profeta? É Deus que faz o chamar, não é o ser humano. Eu não posso me dizer, eu sou um novo profeta. Não, isso é um chamado divino. É uma coisa extremamente profunda. Então, outros alegavam que tinham sido escolhidos por Deus para serem o seu sucessor, não é? Olha só quantas pessoas, além desses, não é, que disseram que eram os novos profetas que Deus havia chamado. Em 1845, isso bem antes, né, lá no início, esta jovem se dizia profetisa. Em 60, Phoebe Knapp. Em 70, Ana Bárbara. Em 92, Anna Phillips. Eu poderia contar a história dessa jovem. Em 1900, Fanny Bolton. Eu vou contar só uma palhinha. Anna Phillips. Em 1892, aonde Ellen White estava? Quem respondeu? Nota 10. Não vai ganhar um presente? Depois eu te dou. 1891 ela viaja para a Austrália. Ela fica lá quantos anos? 9 anos. Em 1892, esta jovem chamada Anna Phillips, ela tinha 25 anos, ela se dizia a nova voz profética da igreja adventista. Olha só, Ellen White não estava mais na América, ela não estava em Battle Creek, ela estava na Austrália. Até que um dia o anjo do Senhor apareceu a Ellen White lá na Austrália e comunicou a ela: olha, tem uma jovem lá em Battle Creek se dizendo a nova voz profética da igreja. E revelou o que ela estava fazendo. Ellen White pegou a sua caneta, sentou na sua escrivaninha e começou a escrever. E escreveu uma carta bem caprichada para ela, Anna Phillips. Ellen White conhecia Anna Phillips. E quando Deus orientou ela a escrever, ela mandou esta carta. Quando a carta chegou a Anna Phillips, amigos, ela foi como se fosse um torpedo, uma espada de 2 gumes, que dividiu a medula, o músculo, dividiu tudo. E esta jovem disse, ela teve que se retratar publicamente, dizendo: tudo o que eu digo que sou profeta não passa de uma mera consciência pessoal a respeito da minha pessoa. Uma mera invenção, ela dizia. E ela se retratou publicamente. Fanny Bolton. Fanny Bolton era secretária de Ellen White. E ela se dizia, uma voz profética, se dizia ter dom profético. Olha o que Ellen White passou, hein? Não é pouca coisa não, é coisa séria. Margaret Rowan, 1916, um ano depois da morte de Ellen White, essa jovem surge como a nova voz profética da igreja, aproveitando a morte de Ellen White. Esta jovem se dizia a nova profetisa da igreja. Bom, olha só, eu poderia mostrar tantos nomes aqui, né? Mas eu quero mostrar para vocês agora esta imagem aqui, ó. Eu fiz uma linha do tempo
dos pretendentes ao ofício profético de Ellen White. Olha que coisa legal, ó. Vamos chegar até o século 21. Você vai falar, mas pastor, será que tem pretendente ao dom profético no século 21? Sim! Começa lá em 45, os nomes, olha aí as fotos das pessoas, passa por 1915, 16, 29, 1995, 2005, 2012, uma mulher do Laos, esta jovem de branco aí, já não é tão jovem, e agora mais recentemente, em 2017, Daisy Escalante, uma senhora de 31 anos na época, era membro da igreja do Porto Rico, ela se dizia ser a nova voz profética da igreja. Você perguntaria, mas pastor, o que acontece quando alguém se diz a nova voz profética? A igreja simplesmente rechaça, coloca ela de escanteio e fala assim, você está sem parafuso? Não, a igreja não faz isso. A igreja pega a pessoa, leva até o White State, lá onde está os Estados Unidos, os depositários do Espírito de Profecia, ouve a pessoa, conversa com a pessoa, escuta o que ela tem para dizer, vê os registros dos escritos que ela se diz ser proféticos e depois começa a avaliar a vida desta pessoa. Se ela é um bom testemunho na sua igreja, se ela é uma pessoa idônea, se ela é uma cristã e tudo mais. E é óbvio que quando você faz uma análise criteriosa da pessoa, você logo tem um mapa da realidade. Quando começaram a avaliar a realidade desta jovem Daisy Escalante, logo descobriram algumas coisas. Por exemplo, ela começou a fazer prognósticos de algumas coisas proféticas. Ela profetizou, por exemplo, o decreto dominical para abril de 2019. Isso era 2017. Então ela prognosticou, ela fez uma previsão de que em 2019, abril, o decreto seria baixado lá nos Estados Unidos. E é óbvio que quando uma pessoa começa a fazer previsão de datas, você tem que ficar realmente atento a isso, porque Deus não concedeu esse dom da pessoa antecipar algum determinado evento a nenhuma pessoa, nem mesmo a Ellen White. E é claro que quando essa profecia foi dada nos seus escritos, a igreja chamou esta jovem e disse, olha, minha amiga, os seus escritos não têm credibilidade. E ela então deixou realmente de exercer esse ofício, não é? Em Porto Rico, tá? Muito bem. Quais eram as respostas que Ellen White dava aos seus pretendentes? Então vejam aí, quando ela encontrava, ela dizia assim, Deus nada me revelou a esse respeito, eu não posso dizer nada, absolutamente nada a esse respeito, que vocês estão me perguntando, não é? Ainda então vem a pergunta, mas mesmo assim, seria necessário um novo profeta? E queridos, olhem esse texto, olha esse texto, nunca houve um tempo no qual Deus instruísse mais seriamente o seu povo a respeito da sua vontade e da conduta que o povo deve ter do que agora. Nunca na história. Amigo, você sabe mais de Daniel do que o próprio profeta Daniel. Você sabe mais do Apocalipse do que o próprio João. Você sabe mais do que Ellen White escreveu do que ela mesma. Porque hoje você tem todos os escritos, você pode estudá-los, você pode pesquisá-los. Nunca houve um tempo onde houvesse tão grande quantidade de revelação, tão grande quantidade de instrução ao povo de Deus, quanto hoje, quanto agora. É o que Deus fala por meio da sua serva, 5º volume, 661. Agora, lembra daquele texto que eu falei? Está na tela. Olha o que o texto diz. Se tivessem feito da Bíblia objeto de seus estudos com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. Ela escreveu isto, sob a revelação dada por Deus. A Bíblia, ela é
reveladora, ela é autossuficiente. Percebe? Aí está o texto. Então, por que dos testemunhos? É porque negligenciaram se familiarizar com o livro inspirado de Deus. Então, Deus procurou alcançar o povo por meio dos testemunhos simples, diretos, chamando a sua atenção para as palavras da inspiração. Testemunhos simples e diretos para fazer com que o povo volte para onde? Para a palavra. Os testemunhos foram dados para levar-nos de volta ao conhecimento da palavra de Deus. Muito bem. Está claro isso para vocês? Tudo certo? Avancemos. Então, eu quero dizer uma coisa bem clara e interessante para vocês, que a minha experiência tem revelado. Esses olhos que estão aqui, e talvez de muitos outros colegas que estão aqui, pastores já jubilados, pastores que estão ainda trabalhando, esses olhos nossos aqui já viram muitos colegas de ministério e membros de igreja abandonarem a crença nos testemunhos. Muitos. Olha o que os testemunhos Ellen White fala: se você perder a confiança nos testemunhos, você vai fazer o quê? O que vai acontecer? Você deixa de acreditar nos testemunhos, você vai deixar de acreditar onde? Na palavra de Deus. É o próximo passo, amigo. Eu deixo de crer nos testemunhos. Qual o próximo passo? Você vai deixar de crer na Bíblia. É simples. É muito simples, não é? E olha lá o que ela diz: tenho temido que muitos assumiriam uma atitude questionadora, duvidosa, e em minha aflição por sua salvação, eu quero adverti-lo. Olha lá, uma atitude o quê? Questionadora, e o que mais? Em relação ao quê? Aos testemunhos. Então você começa questionando os testemunhos, aí você vai para a Bíblia, você deixa de crer nos testemunhos, deixa de crer na Bíblia. E aí você se torna o quê? Um cético, que começa a questionar, duvidar e fazer observações e assim por diante, e isso não acaba nunca. Vou contar uma história aqui rapidinho. Eu estava sentado na minha cadeira no Centro White, onde eu passo boa parte do tempo do meu ministério. Estava ali, quando de repente entra na minha sala uma pessoa. Ele tinha um envelope na mão, parecido com esse aqui. Ele disse: pastor Stêncio, eu trouxe aqui ao senhor 200 perguntas e eu quero que o senhor responda. Eu disse: amigo, como é que é o negócio? 200 perguntas. Sobre o quê? Sobre os testemunhos, sobre a Bíblia, sobre tudo, igreja, tudo. Mas 200. Mas quem que formulou essas 200 perguntas? É um membro da minha igreja lá, pastor, no interior do Rio de Janeiro. Eu disse: mas irmão, senta um pouquinho. Ele sentou, começamos a conversar. Eu falei: olha, irmão, eu recebo com carinho as perguntas, mas eu quero dizer a você uma coisa: se eu parar o meu ministério para responder 200 perguntas desse irmão que formulou, eu vou gastar 3, 4 meses para formular as respostas. E eu quero dizer uma coisa: quando eu terminar de responder a última pergunta, ele vai ter mais 200 para mandar para aqui. Pessoas que adotam um perfil questionador, duvidoso, eles sempre vão o quê? Fazendo você trabalhar para eles. Mas na verdade não são eles que estão trabalhando. Quem está trabalhando? É o inimigo que está por trás deles. Entendeu isso? O inimigo está por trás dele. Então às vezes os anciãos perdem um tempo discutindo, gastando tempo. E gastam tempo. Aí a pessoa fala: mas eu vou continuar pensando assim mesmo. E vai embora. Fica lá 2 semanas discutindo um tema, poderia estar dando estudos, poderia estar pregando. É claro que quando surge uma questão, você tem que fazer o quê? Você tem que responder. Mas a Testemunhos, volume 3, capítulo 3, dos Testemunhos para a Igreja, diz assim: quando esse for o caso, você deve responder rapidamente e logo voltar
para pregar o Evangelho. Porque se você se debruçar só para responder perguntas, você só vai fazer isso, nada mais no seu ministério. Isso vale para pastor, para ancião, para diácono, membro de igreja e qualquer outra pessoa. E é por isso que nós criamos o site do Centro White. Porque a grande maioria das perguntas feitas em relação a Ellen White já tem respostas lá. É por isso que tem respostas também no site da Novo Tempo, a Bíblia Fácil. Tem milhares de respostas, boas respostas, excelentes respostas. Estão lá já. É só você baixar e responder. Né? Bom, aí está. Tudo certo até aqui? Então vamos em frente. Grande oposição. Ela percebeu ao longo do seu ministério que ela sofreria grande oposição, não é? E que o coração dela seria ferido, ela ao longo do seu tempo, não é? E olha só, o inimigo tem a habilidade de sugerir dúvidas, inventar objeções ao testemunho que Deus envia, e muitos consideram uma virtude e indício de inteligência mostrar-se incrédulo e questionar e contrafazer. É impressionante hoje, amigos, eu vou falar isso aqui agora com tristeza no coração. É impressionante como que um vídeo de Instagram, de TikTok feito contra a igreja, como que isso viraliza em segundos. É impressionante como que um vídeo de YouTube, ele viraliza quando fala sobre Bíblia, sobre testemunhos de Ellen White, sobre a vida de Ellen White. É impressionante. E é interessante que às vezes alguns membros de igreja se tornam os multiplicadores desses vídeos. E isso é uma coisa que eu queria falar ao coração de vocês, ao coração de quem nos escuta, está em casa. O que nós estamos curtindo na internet? Será que a gente está curtindo alguma coisa que é digna de ser curtida? Ou será que a gente está curtindo só pelo... Passou ali, deu uma curtida? Temos que pensar, amigos. Tem muita gente curtindo coisas que não representam a verdade, que não são verdadeiras. Muito bem. O inimigo tem semeado dúvidas. É o objetivo dele semear e impedir que a luz atinja o povo de Deus nesses últimos tempos que tanto dela necessita. Você tem aí na tela talvez o maior crítico do Espírito de Profecia. Esse homem talvez ele se encaixa como o maior crítico da história da igreja. Seu nome? Dudley Kenwright. Quem era ele? Ele era um pastor evangelista da igreja, extremamente carismático, extremamente competente. Quando ele pregava, multidões haviam assisti-lo. E na década de 1870 e 80, ele começa a duvidar de uma série de coisas, dentre elas, os escritos de Ellen White. E ele se torna um crítico ácido da igreja e dos testemunhos. Mas eu vou contar um pouquinho da história dele. Querem ouvir ou não? Ele criticou tanto Ellen White que ele escreveu um livro intitulado O Adventismo Renunciado, ou Negado, poderia ser melhor traduzido. Esse pastor, ele se tornou depois um batista, foi trabalhar na igreja batista, e aconteceu uma coisa interessante, porque no ano de 1915, em julho, Ellen White morreu. E quem estava no sepultamento de Ellen White? Esse pastor. Ele foi até o caixão, deu 3 voltas em torno do caixão e disse: aí está uma mulher que era fiel e sincera. Aí está uma pessoa que era verdadeiramente cristã. Os seus amigos que estavam próximo, pastores da igreja, disseram: Pastor Kenwright, volte para o ministério, volte para a igreja, volte para Cristo, pastor. Ele disse: amigos, eu não posso mais voltar. Mas por quê? Eu fui longe demais. Ele disse aos seus colegas: eu fui longe demais. Continuou escrevendo contra a igreja,
e ele morreu no anonimato. A sua secretária diz que os seus últimos dias de vida foram totalmente dias difíceis, estranhos. Ele morreu totalmente no anonimato. Ninguém se cuidou dele naquele período. Assim são com os críticos, amigos. Eu estava numa reunião, participando numa igreja igual a essa. E enquanto eu falava sobre um determinado site que fez muito sucesso. Você deve lembrar, pastor. Na década de 2000, início dos 2000, adventistas.com. Alguém lembra disso? Esse site, ele era a sobremesa dos adventistas no sábado à tarde. O pessoal comia e ia ver adventistas.com. Numa época que a internet estava surgindo, né? Todo mundo queria ver lá, e crítica para esse pastor, crítica para aquele projeto, crítica para isso, para o ancião, e citava nomes, mostrava fotos. Até que um dia as pessoas que acessavam esse site perceberam que aquelas notícias não eram verdadeiras. O que aconteceu? Ninguém mais deu bola para aquilo. E um dia eu estava numa reunião e eu citei isso. Uma jovem levantou a mão e falou assim: olha, pastor, a pessoa que criou eu conheço, é da minha família. E disse assim: ela está hoje deprimida, depressiva. Por quê? Porque ninguém mais assiste ela, ninguém mais vê o site dela. Você sabe o que faz uma pessoa praticar o mal e produzir fake news? Views. Quanto mais views você der para o indivíduo, mais lixo ele vai produzir. Quanto mais ouvido você der para aquilo, e você mais compartilhar, mais ele vai produzir coisa dessa natureza. Ellen White tem uma frase fantástica, ela diz assim: tais pessoas deveriam ser tratadas com desprezo silencioso. Olha a expressão que ela usa: desprezo silencioso. Tremendo isso, né? Bom, vamos terminar a nossa apresentação. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Sigamos então. Então, esse texto talvez seja um dos textos mais bonitos. Esse texto é digno de você partilhá-lo. Tirar uma foto e compartilhar na tua rede social. Pode tirar, eu aprovo você fazer isso. Tire, esse texto vale a pena. Esse texto talvez seja um dos textos mais contundentes a respeito da credibilidade do dom profético em Ellen White. Olha o que Deus concedeu a ela em visão. Diz ela: ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra é de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com? Deus não faz nada em parceria com o inimigo, Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo? Não há o quê? Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou de quem? Isso é bastante categórico, irmão. É bastante ao ponto, né? Então não há meio termo. Alguém fala assim: mas eu creio aqui nos escritos dos 5 volumes do Grande Conflito. Esses são originais. Mas os escritos sobre saúde, não, isso não. Os escritos sobre educação, ela nunca foi educadora. Ela nunca foi uma médica. Como que ela escreveu sobre medicina, sobre cuidar da saúde? Ela nunca foi médica. Bom, então vá à Bíblia. Pergunte para Moisés se ele foi médico. Ele colocou lá um monte de leis sobre saúde. Pergunte para os outros profetas se eles eram teólogos. Pergunte. Amós era um boiadeiro. Amós era um boiadeiro, cuidava de vacas. E ele foi um profeta de Deus. Como é que pode isso? Então, amigos, a gente não pode colocar o peso da responsabilidade sobre a capacidade do profeta. A gente tem que colocar o peso da responsabilidade sobre quem? Sobre a origem da revelação, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. É lá que está o peso da responsabilidade, a credibilidade está em Deus.
Tiraram foto ou não? Isso você pode curtir, é coisa boa, vale a pena. Bom, eu tenho aqui uma questão para vocês. Veja, o mesmo Espírito que inspirou os profetas canônicos é o mesmo Espírito que inspirou os profetas não canônicos e pós-canônicos. Estão entendendo isso ou não? Querem que eu explique? O mesmo Espírito que inspirou os profetas da Bíblia, 40 profetas, os canônicos, é o mesmo Espírito que inspirou os profetas não canônicos. Por exemplo, quem é um profeta não canônico da Bíblia? Cita o nome de um. Não canônico. Noé. Aliás, deixa eu fazer uma prova boa aqui, valendo 50 pontos na média. Vamos ver quem vai responder. Quem foi o primeiro profeta chamado por Deus nas Escrituras Sagradas? Quem vai responder? Ninguém sabe. Então abra sua Bíblia, vamos responder. Sua Bíblia responde. Vá à Epístola de Judas, uma página antes do Apocalipse. Judas, versículo 14. Olha como a palavra é tremenda, né? Judas 14. Isso aqui é tema para um outro sermão. Diz assim: quanto a estes foi que também quem? Profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Bom, agora você já sabe quem foi o primeiro profeta da Bíblia, não sabe? Enoque, ele era canônico ou não canônico? Não canônico. Por quê? Ele não escreveu nenhum livro, nenhuma porção da Bíblia ele escreveu. Mas olha o que Deus revelou para Enoque, o primeiro profeta da Bíblia. Ah, que espetáculo. Diz assim, ó: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. O que Deus revelou para o primeiro profeta? Qual é a cena que Deus revelou para o primeiro profeta? A volta de quem? Você já parou para pensar nisso? O primeiro profeta, ele viu em visão a volta do Senhor Jesus Cristo, em santas miríades. Agora eu faço uma outra pergunta. Qual foi o último profeta da Bíblia? Quem foi o último profeta da Bíblia? João. Escreveu que livro? O último livro da Bíblia? O Evangelho de João. Muito bem. Mas lá no Apocalipse, escrito por João, o que Deus vai revelar para João? A mesma coisa que Deus revela para o primeiro profeta. O primeiro vê a volta de Jesus, o último da Bíblia vê a volta de Jesus. E hoje de manhã o pastor falou aqui do púlpito, o que Deus revelou para Ellen White na primeira visão? A volta de Jesus, na primeira visão que ela teve. Isso chama a sua atenção ou não? Será que isso é um ponto de crédito? Tremendo isso. Então, a volta de Cristo é a profecia mais esperada da Bíblia, a mais aguardada de todas da Bíblia, é a volta de Jesus, não há dúvida disso. Então, a mesma fonte que inspirou os profetas não canônicos e que inspirou os profetas canônicos é a mesma fonte que inspirou os profetas pós-canônicos. E quando eu falo em profetas pós-canônicos, eu estou falando de quem? Dos profetas que vieram depois da Bíblia. Em tela, qual foi o profeta que a gente está estudando que veio depois da Bíblia? Ellen White. E eu quero dizer a vocês, queridos, em alto e bom som, a mesma fonte de inspiração que inspirou os profetas canônicos é a mesma fonte de que inspirou os profetas pós-canônicos, ou a profetisa pós-canônica, Ellen White. É uma só fonte. Se você for a Tiago, capítulo 3, versos 11 e 12, anote esse texto. Diz assim: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma,
uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Se Deus é a mesma fonte de revelação dos profetas bíblicos, e Ele renova esse dom profético com profetas pós-canônicos, pós-bíblicos, é a mesma fonte, porque da mesma fonte só sai um tipo de água, ou é doce ou é salgada, não sai dois tipos de fonte. Encerrando, eu vou agora, aqui está o site, Bible Plan, já falamos do Bible Plan. Encerrando, em 1914, pouco antes da morte de Ellen White, 2 pastores da Igreja Adventista a procuraram, lá em Elmshaven, na Califórnia. Um deles chegou a Ellen White em pessoa e disse a ela: irmã White, a senhora não poderá morrer. A senhora não poderá morrer antes da volta de Jesus. E ela ficou assustada, mas por que você está dizendo isso? E então ele completou dizendo: surgirão falsos profetas, críticos, dissidentes e fanáticos que destruirão os testemunhos e causarão divisão na igreja. Falou isso para ela. Ela ouviu, ficou calada por um momento e logo ela respondeu dizendo estas palavras: pastor, Deus é perfeitamente capaz de instruir os seus servos e cuidar da sua obra com sua infinita sabedoria e propósito. Olha a resposta. Mas aquele pastor não se satisfez com a resposta dada por ela. E ele então formula uma nova pergunta. Então, no caso da senhora vir a morrer, outra pessoa será escolhida para tomar o seu lugar? E ali, meus queridos, havia uma pilha de livros próximo a ela. Ela estava próximo de uma mesa cheia de livros, a Bíblia por cima. Ela se reporta àqueles livros e diz assim, ela passou a mão sobre os livros e disse, de que naqueles livros estavam delineados a informação necessária ao nosso povo para o resto de sua jornada a Canaã celestial. Quando alguém perguntava a ela, irmã White, vai surgir um novo profeta? Ela dizia assim, Deus nunca me revelou isso. Número 2, eu creio que nesses livros, a palavra de Deus e os testemunhos, nós temos a informação necessária para seguirmos firmes em direção a Canaã celestial. E nessa tarde, amigos, eu queria encerrar lembrando a vocês de que nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E eu queria lembrar a vocês que você não pode sair daqui hoje sem a certeza de que você vale aos olhos de Deus infinitamente muito mais do que você pensa a seu respeito. Deus tem um carinho, um amor tão grande por você que Ele enviou Jesus para morrer em seu lugar, oferecer a sua própria vida para que você pudesse estar aqui hoje, sendo membro desta igreja, tendo a fé, a esperança e a certeza de que muito em breve Jesus virá para nos buscar. Mas nesta caminhada, como eu preguei hoje de manhã, muitos às vezes se desanimam. Mas eu queria encerrar esse sábado de palestras. Olha uma coisa, o que Deus fez para você ser salvo? Quem está à sua disposição para você alcançar a salvação? Número 1, Deus Pai, 24 horas ao seu lado. Você pode buscá-lo em oração. Ele está lá no trono de Deus, o Pai, 24 horas. Quem mais está? O Filho, Jesus Cristo. 24 horas intercedendo por nós, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso rei. Jesus está 24 horas intercedendo por você, pela sua família. Quem mais, pastor? O Espírito Santo.
o Emanuel do século 21, o Consolador, aquele que está conosco todos os momentos da nossa jornada, impressionando-nos, orientando-nos, dirigindo-nos em nossas decisões. Mas quem mais está conosco? Anjos poderosos. Milhares, milhares, milhões e milhões de anjos estão trabalhando em favor de cada um de nós, da igreja de Deus, protegendo-nos, guardando-nos. Quantas coisas os anjos têm feito em nosso favor e nós sequer imaginamos e sabemos delas. Quem mais está conosco? A palavra de Deus está conosco, a Bíblia está conosco. Quem mais está conosco, pastor? Os testemunhos do Espírito de Profecia estão conosco. Mas pastor, tem mais alguém que está conosco? Sim, tem. A igreja está conosco. Essa pessoa que está ao seu lado aí, ó, seu esposo, sua esposa, sua amiga, essas pessoas estão andando no mesmo caminho que você, a Canaã celestial. Não esqueça disso. Você tem responsabilidade de conduzir essa pessoa em direção ao céu. Apoie essa pessoa, ajude essa pessoa, oriente essa pessoa, ore com essa pessoa, abençoe a vida dessa pessoa. Porque Deus, Ele trabalha só no nível da bênção, abençoando, orientando, dirigindo, admoestando. E eu trago então um texto da palavra de Deus para encerrar isso. Hebreus capítulo 2. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Será que nós vamos negar essa tamanha oferta de graça que Deus fez e que Deus faz? Que Deus abençoe você.